Tá com a palavra, tio. Uma boa noite a todos. É com alegria que nós abrimos a segunda-feira, como de costume, da Casa do Caminho, que é a palestra que é uma tradição na nossa casa. O Centro Espírita Francisco Cândido Xavier se sente honrado com a presença de todos vocês. E hoje nós temos a grata satisfação de termos a Rose fazendo a palestra da noite. Sei que ela andou estudando muito para fazer a palestra de hoje, como sempre, né, Rose? Então, nós ficamos muito alegres de ver quando que alguém tem que apresentar uma palestra no grupo espírita, né? Isso é uma constante no Brasil inteiro, que a gente se prepare com muito carinho, prepare com muito estudo, né? Para trazer o melhor que a gente possa ter, colocar o nosso coração na palestra. E é com essa certeza que nós abrimos a nossa reunião e pedimos para a Kátia fazer a prece, o Tinho, não sei qual é a ordem, o Tinho fazer uma música e depois passar a palavra para a Rose. Vamos de música primeiro, né? Então, Tinho, está com você. Cantos e encantos, com tantos desencontros, prantos e encontros, com tantos desencantos, contos e canções, por todos esses cantos. Ainda assim é pouco para tanta dor e pranto, mas conto com meu canto para mudar um tanto as dificuldades. São tantas nesses dias, todas essas dores campeiam noite e dia, mas a esperança é fonte de alegrias, nos traz calor à alma, fé e sabedoria diante da grandeza do trabalho de Maria. Maria das crianças, Maria dos aflitos, das bem-aventuranças, Maria dos malditos, Maria dos suicidas, Maria dos sem lar. Maria põe seu manto pra nossa dor passar. Maria do Calvário, Maria de Jesus, Maria mãe das dores, chorando ao pé da cruz. Maria mãe dos órfãos, Maria, mãe de amar, Maria põe seu manto pra nossa dor passar. Então,
nós vamos fazer a prece. Convido a todos a elevarem o pensamento a Jesus, nosso Mestre querido. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente por mais esta noite de luz. Te agradecemos, Senhor, por nos encontrarmos aqui reunidos em torno do vosso Evangelho, que revigora os nossos espíritos, nos traz bom ânimo, entendimento, uma nova postura mental. Que nós possamos, Senhor, nessas noites em que nos reunimos, sempre acompanhados dos benfeitores que em seu nome espalham o bem e o amor na terra, que nós possamos, Senhor, colocar os nossos corações à disposição para receber a boa semente, a semente da palavra que nos revigora, a semente do Evangelho que nos dá uma outra forma de enxergar a vida e os nossos problemas. Nunca, Senhor, precisamos tanto desse olhar que o Evangelho nos traz. Nunca precisamos tanto, Senhor, como nos dias atuais, de lembrar os teus ensinamentos, de lembrar das tuas palavras de bom ânimo, para caminharmos contigo todos os dias, enfrentando as dificuldades, mas também bendizendo as oportunidades que nos chegam diariamente. Obrigado, Senhor, por nos sustentar nesses momentos de transição, que nós possamos nos sentir sempre amparados pelo vosso amor e de todos aqueles que escolheram caminhar contigo na primeira hora. Abençoa, Senhor, os nossos lares, de todos aqueles que aqui se encontram reunidos, que em volta desse Evangelho do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier se abastecem e se revigoram. E nesta noite também te pedimos, Senhor, pelo Sérgio Tadeu, pela Mariana, pela Michele, que foram aqui lembrados, solicitando as preces desse grupo. Mas também queremos dirigir as nossas preces a todos os nossos irmãos em humanidade que passam por momentos difíceis. Que nós possamos contribuir com as vibrações. Muito obrigado, Jesus. Envolve a nossa irmã Rose nas vibrações de amor e paz. Que a sua paz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos e que sejamos todos muito bem-vindos, né, na noite de hoje, tanto nós do plano físico quanto nossos irmãos da dimensão espiritual, que comunga conosco os ideais superiores da vida. Agradeço o carinho de todos e as vibrações amorosas. Eu vou tentar compartilhar. Oi, Dalina, obrigada por você estar aqui conosco também. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Se eu cair, gente, o Delcio, o doutor e o nosso Teacher Moore já estão avisados aí para dar continuidade aí no barco.
Tá na tela, Rose. Tá, né? Tá. Bom, esse tema está com aquele mesmo problema, Jaque, que fica aquele... Do Luciano, só você ir no de baixo e clicar, Rose, não tem problema. Lateral. Na Aqui, lateral então, ali, isso, só clicar na lateral que volta, que muda. tá dando para ver? Sim. Então vou ter que deixar aí, nesse, não vai dar para colocar numa apresentação. Eu queria colocar no da apresentação por causa do... Bom, deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Rose, ali no slide você não consegue ir? Ali de onde está o som? Embaixo ali, do ladinho do som? Apresentação do slide. No slide? Isso, aqui do ladinho do som. É aí mesmo. Aí, não, para cá. O primeiro. Esse primeiro? Não, primeiro aqui do ladinho do som. Do lado direito, senhor. Aí. Isso. Então, mas eu coloco em cima, para mim, aparece um risco que aí não... Eu acho que não vai dar para me ler na parte de cima, entendeu? Entendi. Então, é melhor você fazer igual o Luciano fez, senão vai travar. Mas aí, bom, deixa eu ver aqui nesse primeiro aqui, que é que tem alguma transposição. Bom, então vamos lá, deixa eu ver se... Para você está dando para ver, né? Tudo ok. Bom, a nossa reflexão na noite de hoje é sobre o magnetismo nas relações sociais e profissionais. Esse é um tema muito pouco falado nas casas espíritas. E até para mim mesmo hoje está sendo bem desafiador, porque eu estou trazendo para nós esse tema dentro do nosso estudo. Eu considero muito mais estudo, né, do que uma palestra, porque a gente traz o fruto do resultado daquilo que nós estudamos, pesquisamos e selecionamos para a nossa reflexão. Então, essa é a nossa temática na noite de hoje, que a gente traz essa proposta. Nós vamos estar abrindo essa porta do universo. Nós estamos do lado de cada porta e nós vamos abrir essa porta, né? Essa é a nossa proposta do escopo do nosso estudo da noite de hoje, porque é um tema bastante complexo, eu confesso, mas é um desafio para todos nós. Eu acredito que tudo nós temos que pesquisar, assim como Kardec diz, a doutrina espírita é progressista, nós temos que pesquisar, ele abriu a porta desse universo para nós, e nós temos que corresponder a isso. Mas eu pergunto, será que nós vamos ficar só contemplando esse universo? Ou será que nós vamos abrir as comportas da nossa própria consciência e buscar assimilar tudo aquilo que o plano espiritual disponibilizou para nós? É um questionamento que nós temos que fazer, porque algumas vezes nós ficamos diante da complexidade de certas questões e ficamos só contemplando, e não vamos em busca dessa descoberta, porque esse objetivo que a doutrina espírita nos possibilita é a continuidade permanente do estudo na busca do saber, porque o entendimento, a compreensão e a inteligência do ser ele é infinito. Então, nós temos que buscar isso. E por isso nós trazemos essa proposta do estudo para nós, que nós nos embasamos doutrinariamente dessa obra Magnetismo, a Força do Homem Integral. Esse Nelson Moraes, ele é massagista, Rose, Oi? vai clicando no slide para mudar. Sim. Mas aqui na minha tela está a Casa do Caminho ainda, Centro Espírita Franciscano Xavier. Sério? E o teu está parado no vermelho no 1 lá. Nossa, eu já estou aqui no quarto slide. Você está no 3, E agora, você está vendo? Mudou, isso, tem que ir clicando em cima. Mas aí não vou, porque assim, eu desdobrei.
né? Eu desdobrei o slide. Eu coloquei, eu vou ter que fazer assim para vocês verem. Então, eu abri primeiro, esse slide está dando para ver? Tá, magnetismo, a força do Então, homem integral. essa é a porta que eu mencionei, tá? E aí nós estamos vendo do outro lado o próprio universo. Então, foi o que nós citamos. Então, Kardec abriu para nós a porta desse universo, para que nós pudéssemos desvendar a natureza do próprio ser. E aí o questionamento que eu levantei foi essa: será que nós vamos ficar só contemplando esse universo? Ou será que nós vamos abrir a nossa mente, as comportas da nossa alma, do nosso ser, para assimilarmos tudo isso que está à nossa inteira disposição e que nós é que temos que realmente buscar esse saber, esse conhecimento, porque está à nossa disposição. Só que ele não vai cair de bandeja para nós, nós é que vamos ter que buscar em toda essa gama de informações que nós temos para que a gente possa realmente assimilar esse conhecimento. E o embasamento doutrinário que nós utilizamos para fazermos essa temática da noite de hoje é essa obra. Nós vamos citar também outras obras básicas, mas a principal do estudo que nós enfocamos foi essa obra. E o Nelson Moraes, ele é magnetizador, massagista, editor, escritor, orador e pesquisador espírita. Então, essa é a parte mais, vamos dizer assim, que interessa para nós saber quem ele é, né? Para que a gente possa iniciar a nossa reflexão entendendo e compreendendo o raciocínio desse pesquisador, que ele traz um aprofundamento bastante grande sobre esse tema, e que é de interesse de todos nós, né? Mas a gente lembrando Kardec, lá na Gênese, ele vai dizer para nós que nós tem muitas coisas, né, que nós, às vezes, precisamos rever. E isso é uma realidade. Porque ele vai dizer para nós que, caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. E se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, é o que nós temos que fazer, buscar sempre o conhecimento da verdade à luz das obras básicas da doutrina espírita e de todas aquelas que são subsidiárias, né, das obras básicas para a nossa compreensão. E como diz também para nós o Luciano, nós temos que fazermos a leitura e a pesquisa em várias fontes, para extrairmos o contexto daquilo que nós precisamos formatar na nossa mente, na nossa vida, e diante de tudo aquilo que se nos apresenta diante da própria existência. E aí a gente pergunta, afinal, a gente ouve falar bastante sobre o magnetismo, né? A gente tem conhecimento, a gente usa o magnetismo, inclusive, né? Mas, afinal, o que é esse magnetismo que a gente tanto fala, que a gente conhece e que a gente utiliza? A gente conhece acho que uma milésima parte, acho que nem isso, né? Que nós vamos ver aqui a grandeza dessa ciência. Então, nós podemos considerar que o magnetismo, na ótica espírita, ela pode ser entendida de 3 formas. Como sinônimo de fluido vital, que a gente estuda também, como um conjunto de técnicas curativas, que a gente tem conhecimento igualmente nas fluidoterapias, nos passe, enfim, e como uma ciência que estuda os diversos fenômenos envolvidos na prática magnética, desde a influência que a energia exerce sobre as pessoas, até o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase, a catalepsia, a letargia, a telepatia, etc., porque ela é uma ciência que se aprofunda bastante sobre todas as coisas, né? E aí nós vamos ver aqui que o próprio professor Rivaio, antes, né, da sua denominação como Kardec,
Ele foi praticante do magnetismo durante muitos anos, como ele mesmo afirma na Revista Espírita de junho de 1858. A ciência magnética, ciência que nós mesmos professamos há 35 anos. Então, ele não desconhecia essa matéria, né? E nós estamos trazendo esse estudo a partir do Espiritismo. Nós não vamos fazer nenhuma demonstração anterior, porque nós sabemos que ele sempre existiu, ele foi utilizado muito na antiguidade, né? Mas nós vamos nos referenciar a partir da doutrina espírita, porque senão nós não teríamos tempo para a gente estar fazendo um estudo mais longo, vamos dizer assim. Então, o magnetismo é toda uma ciência de bases comprovadas, apoiada em fatos incontestáveis, apesar da cegueira da ignorância do fanatismo. Ciência esta que preparou o terreno para o surgimento do espiritismo e que possui profundas ligações com este, como se pode verificar nas próprias palavras de Allan Kardec, espalhada nas suas diversas obras, a exemplo da questão 555 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pulei aqui, por isso que eu retornei. Porque esse outro fato abaixo é muito importante, porque ele vai dizer para nós que o próprio Kardec, né, ele foi curado, o professor Rivaio, né, a gente faz tanta, né, um ou outro, mas é o mesmo ser, de uma cegueira, veja só, com a ajuda de uma magnetizadora que era também sonâmbula, depois de ter sido prognosticado pelo médico de que não haveria cura para ele e que ficaria cego. Então, aqui nesse primeiro ponto, a gente já vê o quanto que essa ciência é tão importante e que caminha junto com o Espiritismo. E vale ressaltar também que, como ele já há 35 anos ele estudava magnetismo, esse foi um dos pontos que o levou a fazer o aprofundamento da pesquisa dos fenômenos iniciais da fenomenologia espírita, né? Então, ele vai dizer aqui na Revista Espírita de março de 1858 que fica demonstrado quanto eles devem andar juntos, tanto a ciência do magnetismo quanto a ciência espírita, pois se completam e se explicam mutuamente. Então, é muito importante e significativo. Nós estamos fazendo todo esse apanhado inicial para que a gente possa ter a convicção plena da importância do magnetismo nas obras básicas. E na continuação do mesmo texto, lá da Revista Espírita, Kardec vai afirmar o seguinte: se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. E tanto importante, como Kardec considerou, né, a união entre a doutrina espírita e a ciência magnética, que ele utilizou essa palavra magnetismo aproximadamente 300 vezes nas obras básicas. Isso nós trouxemos a título de curiosidade, para a gente ver a importância desse tema para nós, principalmente todos nós que estamos buscando, através do estudo do conhecimento, ter uma compreensão maior, ampliar nossa visão espiritual para o conhecimento dessas verdades, porque isso está intrinsecamente ligado a nós, é a nossa atuação. E Kardec, ele define também o magnetismo e o espiritismo como ciências irmãs, como podemos confirmar no texto que ele publicou na Revista Espírita, dizendo o seguinte: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizam o magnetismo, quer como meio de cura,
quer como causa primeira de uma porção de coisas. Olha só como ele traz para a gente, que a utilização dele é infinita. Nós não temos sequer a amplitude da nossa compreensão para a gente poder aquilatar essa valiosidade. E para complementar a nossa reflexão, nós trouxemos a questão 388 do Livro dos Espíritos, e veja só a pergunta de Kardec aos espíritos da codificação. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E aí, olha só a resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Olha só, ele está dizendo que mais tarde, quando nós estivermos mais amadurecidos espiritualmente, porque se nós tivéssemos o conhecimento dessa capacidade que está em nós, talvez nós cometeríamos muito mais bobagem do que nós possamos imaginar e comprometeríamos muito mais a nossa evolução espiritual, estacionando os nossos passos no rol da reencarnação. Por isso eu considero ainda a grandeza divina, né? Por conceder-nos a oportunidade de inúmeras reencarnações para que nós possamos, nessa nossa trajetória, irmos desabrochando gradativamente para assimilarmos na fonte inesgotável dos ensinamentos de amor toda essa essência que está em nós, para que o possamos aplicar com sabedoria diante da nossa evolução espiritual para auxílio próprio da própria humanidade. Então, por isso, nós temos que ter essa compreensão, termos essa firmeza e esse propósito de podermos buscar esses esclarecimentos necessários para que nós tenhamos essa convicção da grandeza espiritual que cada um de nós, como seres humanos, seres imortais, melhor dizendo, somos portadores. E essa resposta dos espíritos coloca o magnetismo como piloto dessa ciência, ou seja, o magnetismo está no comando dos acontecimentos. É ele que atua para que ocorra esse encontro. Nessa imagem nós estamos vendo que quando nós emitimos o nosso pensamento, a nossa expressão de sentimento, conforme a Cátia fez agora mesmo na abertura da prece, rogando em benefício daqueles nossos irmãos relacionados ali na sua prece inicial. E na hora que ela emana esse sentimento, nós irradiamos essa força mental de nós e coletivamente, porque cada um de nós tem plena convicção que acompanhamos frase por frase a prece que ela realizou nesse momento, no início da nossa reflexão, na abertura dessa nossa reunião. E nesse momento, nós conjuntamente emanamos essas energias que nós estamos vendo. Isso é a resposta de tudo aquilo que nós estamos vendo, de tudo aquilo que nós temos estudado e de tudo aquilo que ainda nós vamos entender com mais proficiência a partir do momento que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Então, quando nós necessitamos compartilhar nossa convivência com alguém, nosso encontro se dará infalivelmente, pois seremos atraídos mutuamente por forças de uma imantação magnética. Então, isso é muito importante nós entendermos e sabermos, porque ele está plenamente associado ao nosso programa reencarnatório. Porque a lei divina ela vai se desencadeando na medida das nossas necessidades evolutivas. E nós estabelecemos na nossa programação reencarnatória todos aquele panorama que nós pretendemos realizar.
Mas nós estamos submetidos a essas leis naturais, as leis divinas. E por isso vem trazendo para nós essas informações que são importantes para a gente associar a todo esse conhecimento que nós já vamos trazendo, né, na nossa bagagem espiritual e na compreensão dos estudos atuais que nós realizamos. Então, essa imantação, veja só, ela é construída por meio das nossas ações durante nossas vidas sucessivas, segundo as quais não só nos imantamos às pessoas, mas também aos acontecimentos que irão compor o roteiro das nossas provações e resgate, enquanto encarnado nesse mundo de expiação e prova. Porque a partir do momento que nós nos liberamos desse processo de resgate, nós vamos estagiar em outros planetas, né? Nós estamos tendo já o conhecimento do processo, estamos presenciando, vamos dizer assim, sendo partícipe, né, desse processo regenerativo que deverá ocorrer. Não importa se é em 2050, 2057, não importa, mas nós já temos essa informação. Nós estamos vivenciando esse processo. Nós escolhemos participar de tudo isso. E nós estamos aqui imantados uns aos outros pelo roteiro da nossa programação reencarnatória. E todo esse processo interliga-se uma lei na outra para que todos esses fatores ocorram. Então, é por intermédio do magnetismo cósmico universal, como nós estamos vendo aí na imagem, né, que nós estamos interligados a tudo isso, é que nós nos imantamos e nos submetemos a essas leis naturais e divinas que nos impulsionam na direção das nossas necessidades evolutivas, situando-nos exatamente onde devemos estar, onde merecemos, melhor dizendo, estar, e com quem devemos estar segundo as leis de causa e efeito. Ele não, de causa e efeito não está referindo-se para nós no processo da reencarnação? Olha como a lei ela vai se interligando uma na outra. Ela vai trazendo para nós a confirmação de tudo aquilo que nós necessitamos na presente existência, em virtude daquilo que nós vamos nos dispersando daquele passado, muitas vezes delituoso, porque nós estamos vindo do mundo primitivo, estamos aqui há 2000 e poucos anos de conhecimento, vamos dizer assim, sem considerar os anteriores, não estamos nem fazendo referência aos anteriores, nós estamos fazendo a referência desde, vamos dizer assim, a partir do Divino Mestre Jesus, há mais de 20 séculos, e de tudo aquilo que nós trazemos na nossa bagagem espiritual, sem referenciarmos a antiguidade, porque aí nós vamos nos complicar, em vez da gente poder... Porque aquilo que já fizemos lá atrás e já alinhamos com a nossa contabilidade divina, já passou, já foi. Hoje nós estamos num novo processo, num novo estágio, fazendo esse processo de armazenamento, de imantação magnética de um novo estágio na nossa própria existência. E aí nós vamos fazer essa referência lá no capítulo da intervenção dos espíritos, né, do livro dos espíritos, quando eles afirmam que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Isso sempre ocorreu, né? Então, o conhecimento lúcido dessas duas ciências revela a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, porque à luz da doutrina espírita, nós temos a clareza de todos os fatos. Fica para trás aquelas circunstâncias anteriores do passado, quando nós adorávamos muitos deuses, a natureza. Então, tudo isso diante desse processo evolutivo e que todas essas coisas, né, que foram apresentadas pela imaginação humana já foi diluído com o conhecimento da doutrina espírita, trazendo para nós toda essa clareza necessária, né, para
apresentando a verdadeira causa de todos os processos existenciais. Então, nós não podemos alegar jamais desconhecimento de nada, porque ela possibilita essas informações. Então, o estudo do Espiritismo, sem uma compreensão maior do magnetismo, ele fica incompleto, pois o Espiritismo nos revela a natureza espiritual do ser humano, nos esclarece as leis naturais e divinas, às quais todos os seres estão submetidos, e o magnetismo, por sua vez, ele exerce o papel de revelar o meio por onde essas leis se cumprem. Então, veja, por isso que Kardec fala que são duas ciências que se completam, que elas se caminham juntos, né? Trazendo para nós todos esses dados necessários, a fim de que nós tenhamos plena compreensão da ocorrência de todas as situações e circunstâncias existenciais em todo o processo da própria vida. E aí, porque nós entendemos, todos nós que estudamos o Espiritismo, já temos convicção de que Deus, né, na obra de Deus, tudo obedece a leis e princípios. Travou. Só um minutinho que ela vai tentar reconectar novamente, tá? O Tinho tá aí, Kátia? Ele fazia uma música. A Andréia que tocou. Ah, então tá. Você já estava pedindo música pro Tinho. Pode continuar. Eu vou desligar lá, senão ele vai cair de novo. Eu estou usando... Mas deu para ouvir essa parte? Rose, essa daí não. Cortou. Então, como eu estava dizendo, na obra... Essa anterior deu, né? Essa anterior. Sim. Essa deu. Sim. Então, essa vem na sequência, porque aí, diante de tudo isso que nós falamos, nós temos a plena convicção de que na obra de Deus tudo obedece às leis e princípios inflexíveis, porque a lei divina é imutável. E a nós, ele coloca o homem, né, como humanidade, compete o estudo dessas leis e desses princípios, como tarefa primária para ascender à escala absoluta da perfeição. Essa escala absoluta da perfeição, até onde nós, seres imortais, vamos chegar, porque nós vamos chegar nesse estágio absoluto da perfeição, sim, porque nós vamos ter o domínio de toda essa ciência da vida, e nós vamos poder utilizá-la assim, exatamente como Jesus a utilizou. Nós temos ele como modelo e guia. Nós não podemos esquecer desse fato. E se nós temos ele como modelo e guia, que apresentou para nós todos os fatores da compreensão dessas leis, nós estamos caminhando para essa mesma finalidade. Então, a nós cabe, então, a compreensão e a pesquisa dessas leis para que nós possamos, com sabedoria, a partir do momento que nós podemos aplicá-la e compreendê-la plenamente e utilizá-la para auxiliar o nosso progresso e da humanidade, porque nós somos coautores do Pai. Isso também nós não podemos esquecer. É atributo do ser. Nós não podemos ter essa dúvida. Apenas estamos na segunda escala da evolução dos mundos e, por esse motivo, nós ainda não temos essa plenitude de consciência exata da nossa responsabilidade perante a humanidade, mas nós temos. É o nosso compromisso.
Só que nós vamos gradativamente desabrochando para esse desenvolvimento no sentido do bem, que deve ser de forma ampla, tornando-nos, como acabei de dizer, colaboradores do progresso em todas as áreas da manifestação humana, em todas as áreas. E nós hoje, dentro desse nosso aspecto de vida, nós vemos realmente isso já acontecer. Mas, a hora que nós estivermos no estágio de evolução maior e num amadurecimento necessário, onde novos conhecimentos vão se desabrochando de nós próprios, né, diante do conhecimento real da própria existência na face da Terra, então nós estaremos agindo como Jesus agiu, para o bem, para o amor, para a plenitude espiritual. Por isso ele afirmou, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. É claro que ele é muito, né, traz para nós muito mais do que ele, mas até a gente chegar a esse muito mais, ele está milhões de anos mais, anos-luz à nossa frente. Né? Mas nós chegaremos lá. Essa é a certeza absoluta que nós devemos ter. Não podemos titubear em nenhum minuto da nossa existência sobre essas verdades. E aí nós trouxemos 2 exemplos que ele conta, né? Porque ele atua como magnetizador. Então, ele recebe muitos casos. E eu trouxe 2 exemplos que está relatado nesse livro dele, que eu coloquei para nossa compreensão. Então, nesse primeiro exemplo, ele vai dizer assim, um jovem, é a história real isso, tá? Não é fator, não. Ele fez essa pesquisa e ele comprovou tudo isso atendendo essas pessoas, reservando-se, logicamente, o nome da pessoa, né? Então, ele vai dizer que um jovem recém-formado em administração de empresa, aí entra aquela parte das relações no caso profissional. Casado há pouco tempo e aguardando a chegada do primeiro filho. Então, essa é a história do rapaz. Suas preocupações se multiplicaram. O diretor da firma onde ele trabalhava não simpatizava com ele. Já é um fator, né, que nós temos que levar em consideração. Ele temia pelo desemprego justo no período em que, com o nascimento do filho, suas responsabilidades no lar se tornaram ainda maiores. Então, vamos analisar a história dele. Então, era evidente que a antipatia que o diretor nutria por ele colocava em risco seu emprego, né? Mas como essa antipatia se estabeleceu? Se o jovem e o diretor não se conheciam em período anterior. Então, é um questionamento que ele levanta, para a gente refletir e chegar na onde ele pretende diante desse estudo. Então, o que ocorreu entre eles é um fato muito comum. É um fato comum, não tem nada de sobrenatural. Isso nós temos que também derrubar muita coisa, que às vezes a gente ouve tanta coisa, mas nós que estudamos, nós temos o conhecimento, a compreensão de que esses fatos estão submetidos a uma lei plena, divina. Então, quando 2 pessoas se encontram pela primeira vez, na troca de olhares e de forma silenciosa e imperceptível aos sentidos comuns, o magnetismo de ambos, olha só, atua simultaneamente. Ó, eles vão vasculhar o passado nos bancos de dados existentes no nosso subconsciente, cujas informações ali impressas por experiências de vidas anteriores, e que, nesse caso, provavelmente não eram positivas, as quais trouxeram sensações estranhas para o presente, gerando antipatia, que, ora, impedia um bom relacionamento entre ambos. E aí ele vai dizer aqui para nós, estamos mergulhados em um universo inteligente. Se nós, na primeira pergunta de Allan Kardec, vamos fazer essa referência para nossa compreensão melhor. Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus? E o que eles responderam?
Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se esse Criador é uma inteligência suprema, então, com certeza, nós estamos realmente mergulhados em um universo inteligente. É a lógica. Então, a cada atitude nossa, né, praticada, nós estamos gerando um destino que viveremos a longo ou médio prazo, dependendo do comprometimento das nossas ações. E isso está associado também à lei da reencarnação de causa e efeito. Então, veja só essa ligação. Então, a atuação do magnetismo, no exemplo que citamos agora há pouco, o jovem foi orientado por ele, né, que é magnetizador, a mentalizar o diretor da empresa todas as noites e abraçá-lo através da imaginação. É aquela foto que nós vimos lá naquele slide que nós mostramos, que nós irradiamos e quando mentalizamos a pessoa, quando nós a conhecemos, nós mentalizamos a pessoa, né? E olha só, por isso ele fala, aí abraçá-lo através da imaginação, através da mente, proferindo palavras de estima e de amizade, afirmando que o admirava muito e que gostaria de contribuir sobremaneira para o sucesso da empresa. Enfim, enviar em sua direção palavras de solidariedade e de carinho. Será que algum dia a gente já fez isso? Não? Eu acho que já, mas às vezes sem a gente nem pensar. Então, o jovem, ele aceitou a orientação e 2 meses depois deu um depoimento muito interessante. Olha só aqui que ele fala, o meu chefe se tornou meu amigo. Ainda hoje, ele vistoriou a fábrica, caminhando comigo com o braço apoiado no meu ombro, como se fôssemos velhos amigos. Está percebendo a capacidade do ser? Aí eu volto a repetir uma frase que eu não me esqueço nunca, e que todas as vezes eu menciono, para a gente não esquecer, para a gente sempre lembrar, para nós termos isso na nossa mente, fixado na nossa alma, internalizado no nosso coração. Lá no... É isso mesmo, a Dilce Jaque. Vocês sempre me ouvem falar isso. Lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele espírito vai falar para Kardec, né, quando ele trata da fé humana e fé divina, bem no final ele vai dizer, repito, se todos os encarnados tivessem consciência da força que em si trazem e se colocasse à vontade a serviço dessa força, faria aquilo que até hoje chamais de milagre, e que nada mais é do que o desenvolvimento das potencialidades humanas. O que é isso? O que é isso? É exatamente tudo isso que nós estamos vendo aqui. E não sou eu que estou falando isso. Eu estou reproduzindo aquilo que nós estudamos, como eu disse, nessas fontes confiáveis à base da doutrina espírita. E não é preciso dizer, diz o nosso pesquisador, que o jovem prosperou na empresa. Então, ele coloca também que essas barreiras são muito comuns em nosso mundo, onde certos reencontros são necessários para apagarmos certas impressões que deixamos ao longo do nosso caminho evolutivo. E é verdade, porque nós não estamos aqui nesse palco do mundo pela primeira vez. Nós somos velhos amigos. Se nós hoje estamos aqui reunidos, todos nós, sem exceção, buscando essa compreensão, com certeza no passado a gente se reuniu para outras ações, outras atitudes, e que nem interessa mais, porque já superamos. Já é um ciclo que nós encerramos, é uma página virada. Hoje nós estamos reunidos aqui, já com a consciência desperta, buscando essa fonte inesgotável para a fixação desse nosso sentimento e seguirmos na senda da evolução, imantados
no magnetismo do amor do Cristo. Do Cristo. Aí eu peguei esse outro exemplo. Já estamos caminhando quase, tá? Para o final, mas tem alguns outros comentários ainda para nós. Esse outro exemplo também é muito interessante, porque ele relata a história desse vendedor de uma renomada empresa que ele enfrentava dificuldade para fechar negócio com um grande supermercado. E aí ele vai dizer aqui que o comprador era uma pessoa de difícil trato e poucos logravam realizar bons negócios com ele. Sua prepotência formava uma imensa barreira que só se desfazia quando fosse atendida a todas as suas exigências. Olha só, vamos captar essa mensagem. E aí, o vendedor estava se sentindo extremamente inseguro, porque a empresa não cedia às exigências do comprador, mas cobrava do vendedor a realização da venda, porque o supermercado era para eles, né, para a empresa, uma vitrine indispensável para expor seus produtos. Então, ele estava pressionando o vendedor, e ele estava, né, na corda bamba, vamos dizer assim. Então, nesse caso, ele não se tratava de antipatia, mas sim de uma barreira magnética imposta pelo comportamento do comprador, o qual não se sensibilizava facilmente ante os problemas alheios. Então, aí, o magnetizador, ele orienta o vendedor e ele inicia a prática mental focando o tal comprador. E aí, olha só, deixa eu subir mais aqui meu... Então, depois de alguns meses, o vendedor ele dá o seu depoimento, e esse depoimento dele é surpreendente. Essas telas aqui, vou te falar. É surpreendente. Ele vai dizer que não é fácil realizar as mentalizações, e isso serve para nós também, quando a gente vai fazer irradiação. Pois no momento em que ele mentalizava a figura do comprador, ele sentia uma certa repulsa, mas ele insistiu até conseguir abraçá-lo mentalmente e enviar seus pensamentos fraternos e cativantes. Olha a importância da perseverança, né? E após algum tempo realizando essa prática todas as noites, ele finalmente foi visitar o tal comprador, porque a empresa onde trabalhava lhe havia cobrado as vendas que não vinham ocorrendo. Então, ali chegando, ele entrega, né, o seu cartão à secretária e ele vai se acomodar na sala de espera, onde outros vendedores também aguardavam. E, para surpresa dele, ele não esperou muito tempo, como era do seu feitio, porque o comprador ele despachou rapidamente cada um dos outros vendedores. E, logo em seguida, a secretária chama o vendedor que é da nossa história. E, ao entrar na sala do comprador, ele foi recebido com um largo sorriso, que era muito raro. E aí ele disse para ele, sente-se. O vendedor se acomodou e ouviu algo inusitado, causando-lhe um certo espanto. Veja o que o comprador disse para ele. Olha só, é incrível. Essa fala do comprador. Há vários dias você não sai do meu pensamento. Você tem insistido tanto que eu acho que chegou a hora de fazermos negócio. Veja só. E, a partir daí, configurou-se um clima completamente diferente das outras vezes quando eles estiveram lá. E, segundo, naquele dia, ele fechou um ótimo negócio, muito além do que a sua empresa ansiava realizar. Olha só.
E aí ele vai dizer que é fácil compreender esse fenômeno. Lógico que é, porque nós estamos estudando, estamos compreendendo a realização desses fatores e como eles ocorrem. Nós não podemos subestimar a nossa capacidade. Nós é que precisamos utilizar adequadamente todas as ferramentas que estão à nossa disposição para o bem, né? E daí o vendedor, através do seu pensamento, esse é o fechamento do fato, né? Ele vai dizer que o vendedor, através do seu pensamento, derrubou aquela barreira magnética que impedia qualquer relação mais íntima com o comprador, o que dificultava o seu trabalho. Então, dissolveu aquela energia magnética do comprador. Isso não quer dizer, ele explica, que o comprador ficou mais sensível no trato com as pessoas. Isso não. Seu caráter não mudou. Apenas diante do vendedor é que o homem passou a se mostrar mais sensível e mais amigo. É lógico, nós sabemos por que agora, né? E que nós podemos também fazer essa experiência caso a gente tenha vivenciado, venha vivenciar algo semelhante, que aí a gente vai comprovar todo esse fato conforme ele também comprovou. Então, aí, a gente entende e tem a compreensão hoje de que o magnetismo é fator preponderante nas relações humanas. É o cartão de visita que não contém o nome da pessoa, mas o identifica por intermédio das sensações que causa no outro, revelando o que ela é por dentro, cujas particularidades quase sempre são ocultas pelas aparências. Isso vem de encontro a tudo aquilo que nós também estamos estudando no livro da Alzira Bessa, né? Então, a gente vê aí a importância realmente do estudo, que tudo está alinhado, ajustado, e a gente vai tendo essa compreensão cada vez mais, né? É que eu não estou conseguindo aqui esses mouse, vou te contar. Caraca. Ah, meu Deus, agora ele... Acho que ele está de mal comigo, viu? Na hora que eu estava fazendo, estava tudo certinho. Que eu já estou finalizando e agora ele está nessa lenga-lenga. Agora mudou, Rose. Agora subiu. Estou desesperada. Pois é, ele às vezes está de mal. Então, a gente vê que o mesmo, ele ocorre, essa situação, ela ocorre quando nós também adentramos em determinado ambiente, onde a gente circula em vários ambientes durante o dia, né? As sensações que nós sentimos revelam o tipo de pessoas que ali se reúnem, dependendo da energia que nós captamos naquele ambiente, né? Então, quando o ambiente de trabalho, aquele enfoca mais a relação na questão trabalhista. Então, quando o ambiente de trabalho se torna estressante, é um sinal claro de que o psiquismo da empresa está sob a influência de um magnetismo negativo, construído, talvez, pela insatisfação de um grande número de funcionários que ali atua. Então, essas questões devem ser levadas em consideração, né? Porque retrata para nós a realidade dos fatos diante de tudo aquilo que a gente tem conhecimento. Então, provavelmente, falta nesse ambiente a solidariedade e a valorização do ser humano, o que acaba gerando um clima de insatisfação geral. Por isso, a gente tem que estar atento a todos os locais que nós circulamos, em todos os ambientes que nós adentramos, e temos que estar preparados para alguma situação adversa, porque pode ocorrer de nós nos depararmos com algum tipo de influenciação que está contaminado em determinado ambiente. A gente circula por vários locais, né?
principalmente o médium, né? Aqui a gente aproveita para fazer essa referência. Então, aí ele coloca como estruturar um ambiente nessas condições, né, desse estado. Então, ele fala, com certeza, que não basta trocar o quadro de funcionário, porque o caso não é isso. O problema, ele identificou que é de ordem político-administrativa. E, realmente, se um quadro de funcionário não está satisfeito com a atuação política da empresa, é lógico que a insatisfação vai ser geral. E nós sabemos que, nos dias atuais, o sucesso de uma empresa ela não depende apenas do QI dos seus executivos. Ele será preciso que desenvolva inteligência emocional, valorizando as relações humanas no ambiente de trabalho, pois não existe uma empresa, mesmo dotada de toda a tecnologia e robótica, que não dependa da mão de obra humana. Isso pode ser lá daqui, sei lá eu quantos bilhões de anos para dispensar a mão de obra humana. Apesar de que eu digo assim, que quanto mais evoluído formos, nós vamos ter a capacidade de utilizar todo esse potencial. E aí nós mesmos vamos realizar aquilo que nós já temos conhecimento nas obras de Luiz, que plasma-se os edifícios através do seu próprio pensamento, no plano espiritual. Isso não é novidade para quem estuda, e principalmente para aquilo que nós estamos vendo nessa noite, né? Então, quando predomina um psiquismo positivo e agradável no ambiente de trabalho, não existe estresse. Tudo flui positivamente. Porque a criação, um outro fator positivo, ele vai citar como a criação de eventos de confraternização e de valorização humana. Isso pode representar o início de uma reestruturação psíquica dentro da empresa ou organização. Então, essas informações que ele dá são fatos comprovados que ele relata no livro. Então, ele vai dizer também, isso é uma verdade, né, que o bom patrão faz o bom empregado e vice-versa. Porque se não houver essa reciprocidade, a insatisfação será de ambos. Porque, geralmente, o executivo moderno, ele aprende a lidar com metas e números, mas geralmente esquece de que, para alcançar os números e metas, torna-se importante saber lidar com pessoas, porque delas depende o seu próprio sucesso e o sucesso da empresa de um modo geral. Então, isso, para quem está ainda no mercado de trabalho, são fatores assim muito significativos, né? Então, porque hoje conta-se com um número bastante grande de profissionais que buscam, na compreensão dos conceitos de espiritualidade, os recursos para a melhor aplicação das suas potencialidades. E isso a gente vê que já é aplicado. E as reuniões de motivação nas empresas têm sido requisitadas por muitos executivos que já compreenderam que o seu sucesso não depende apenas da produção conseguida por meio de boas máquinas, mas principalmente de bons funcionários. Então, isso também é outro fato comprovado, né? Tantos encontros que as empresas promovem para alcançar esse objetivo e o bem-estar da sua própria organização. Ele fala também que nas profissões autônomas, há médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que atuam de forma psicossomática, né? Psicólogos, psiquiatras que transcendem as barreiras da materialidade e conseguem identificar a índole e as necessidades psíquicas dos seus pacientes, tornando o tratamento muito mais eficaz. Então, já é um trabalho que hoje está sendo muito aplicado, utilizado, para poder realmente alcançar esse objetivo, né? E aí ele coloca também que, tanto na área, os massagistas, fisioterapeuta, dotados de uma consciência espiritualizada, cujas mãos eles vão atuar desprendendo o seu magnetismo, né, acelerando a recuperação e a cura dos seus pacientes. Então, isso tudo a gente já tem visto também, né? E que é muito importante a gente
despertar para essas verdades, né? E nesse nosso período que nós estamos vivendo, o Espiritismo finalmente ele vai ser reconhecido, não importa daqui quanto tempo, mas nós vemos que gradativamente isso tem acontecido. Vai ser reconhecido como a maior descoberta científica que revelou ao mundo a natureza mais ampla e mais profunda do ser humano. E aí tem uma citação que ele faz de Leon Denis, deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. Olha o que ele fala, reproduz a fala de Leon Denis. Leon Denis também foi um grande estudioso do magnetismo. Aí o Leon Denis vai afirmar que o magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica, tem um alcance muito maior. É um poder que desata os laços constritores da alma e descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita. Aquilo que nós falamos lá do capítulo 19, item 12 do Evangelho, não esqueçam disso, né? E que utilizada, valorizada por uma preparação gradual, por uma vontade enérgica e persistente, nos desprende do pesadume carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Percebe a grandeza de tudo isso que nós ainda desconhecemos verdadeiramente falando? Essa é a nossa fala, a nossa reflexão na noite de hoje. Passamos 12 minutos. Peço desculpa por avançar 12 minutos, mas acho que eu cortei muita coisa. Mas futuramente a gente pode voltar a complementar essa reflexão, porque eu considero assim, como disse o próprio Leon Denis, que é quando a gente ultrapassar, emancipar a nossa alma, né, das leis do tempo e do espaço, esse poder nós teremos sobre a natureza e as próprias criaturas, veja só. E isso a gente já tem conhecimento, né? Os magnetizadores, eles já têm essa capacidade até das curas à distância dentro da nossa esfera, nessa nossa presente existência. Então, essa é a nossa reflexão, a nossa proposta, né? De revermos tudo isso que são fatores de fundamental importância para a nossa vida. E que a paz e o amor permaneçam na nossa alma e no nosso coração agora e por toda a eternidade. Devolvo a palavra à nossa anfitriã para dar andamento às atividades da noite de hoje. Obrigada, Rose. Maravilhosa a sua palestra. Vale a pena assistir muitas e muitas vezes. E, tia, está convidada a voltar a continuar, da continuidade, né? Sim, imagina. Nós estávamos falando aqui que a gente foi criado, o pessoal falando em magnetismo, em Mesmer, né? O meu pai falava, estudava, o pai do Júpiter também, né? Porque eles eram do mesmo centro espírita. O meu pai foi por uns 40 anos, ele era tesoureiro do centro espírita do pai do Júpiter. Vai que o Júpiter está brigando com os bichinhos lá que estão comendo os canários dele. Parece que ele já veio aqui. Tá bom. Rose, então a gente queria te agradecer pela palestra e a Romilda vai fazer nossa prece final. Vou fazer a prece. Aí depois a gente volta para o bate-papo e todo mundo conversar aqui com você. Vou fazer a prece. Romilda, liga o som. Muito obrigada, Rose, que Deus nos abençoe a todos, que cada dia mais nós possamos ir amplificando as nossas ressonâncias espirituais e alcançando as profundezas da nossa consciência,
para que ela possa lançar luz em todos nós e clarear cada vez mais aquilo que nós, em espírito, ainda tanto necessitamos para a nossa longa jornada. Eu vou pedir licença para todos, porque hoje, fazendo uma leitura de algumas páginas de Irmão X, tem o último item do livro Luz Acima, o item 50, que é Bilhete para Jesus, bilhete a Jesus. Ele encerra esse livro com esse bilhete. Eu vou ler os 2 parágrafos finais, porque é muito lindo, eu acho que faz um belo encerramento para as nossas reflexões do dia de hoje. Então, ele diz assim: desejava-nos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade. Contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos de olhos preocupados, movimentando-se entre tabelas e números, mas erguem os corações ao alto, amargurados e tristes, torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória, como fizestes há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digerir. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas, e não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar as revelações em casas e barcos de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque, em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não nos oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Deus Pai Todo-Poderoso, que essas palavras, junto a toda essa reflexão da noite, possa iluminar os nossos corações mais uma vez, para que possamos abraçar com a nossa pureza de alma, a nossa vontade de espírito, para que os nossos passos sigam firmes na sua senda, Mestre Jesus, por hoje e por todos os dias de nossas vidas eternas. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Vamos dar o nosso abraço, Rose, em você. Muito obrigada. Abraço da gratidão. Obrigada. Obrigada. Ô, Rose, deixa eu só falar uma coisa. Essa semana, por acaso, não casualmente, eu acho que eu devo ter enviado para